Paz do Senhor, igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Amém? O tema que eu tenho para falar hoje é: a voz do Espírito faz parte da igreja. Amém? A voz do Espírito Santo faz parte da igreja. E baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu gostaria de estar ministrando sobre essa palavra. E quero falar com você que está em casa. E vocês que estão aqui, tem alguém que está enfermo aqui? Precisando de um milagre? Tem? Se tiver, eu vou fazer um desafio. Pelo Espírito de Deus. Deus mandou eu fazer isso. Tá? Fala assim: Pastor Roberto, você que está em casa. Pastor Roberto, eu quero o milagre de Deus. Se você falou isso, em nome de Jesus, eu quero transferir a unção dos santos que está sobre a minha vida, para curar os enfermos, para declarar o milagre do Senhor na tua vida. É no nome do Senhor Jesus que eu declaro o Senhor te dando saúde, porque nós, como igreja, temos autoridade para no nome dele declarar o milagre. Recebe em nome de Jesus. Amém? Creia somente. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os irmãos já abriram? Vamos ler esse texto. Vou trazer uma palavra com direcionamento, falando sobre o Espírito Santo, falando da estratégia de um Deus que é estrategista, e Ele não quer perder ninguém. Por isso, tudo do Senhor é exatamente do jeito que Ele quer, para alcançar vidas. Amém? Aleluia! E cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém, preste atenção no versículo 5. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Patros e Medo, Elamita, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, partes do Líbano, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos são pessoas que se convertem ao judaísmo, mas que não são judeus. Os prosélitos são pessoas que convertem-se ao judaísmo. Cretenses e árabes, e todos o temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros:
Que quer isso dizer? E outros zombando, diziam, estão cheios de moço. Amém? Só até aí. Queridos, eu quero te falar, vamos orar primeiro. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Me ajudem em oração, estende as mãos para cá. Amém? Senhor, aqui eu estou com a responsabilidade de ministrar. Aqui está a tua igreja que quer ouvir não a minha voz, mas a tua voz, através da minha vida. E eu me coloco como instrumento do Senhor, recebendo a unção da tua igreja santa e amada, com a imposição de mãos, para que o Senhor venha usar a minha vida como seu instrumento, Senhor. Para que nós venhamos ser orientados e alimentados pelo Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala o nosso coração porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, pode assentar. Então, queridos, eu quero falar desse povo que estava em Jerusalém. No momento, eu não consigo ficar preso ali, mas me perdoe, que eu gosto de andar um pouco, até pregando na rua eu sou assim. No momento que o Senhor derramou o Espírito Santo, estava tendo uma reunião em Jerusalém, o qual vieram pessoas, judeus, de todas as partes, que eram pessoas que foram transportadas, pessoas que foram levadas cativas, e ali são pessoas que se ajuntaram, mas foram criados em outra cultura, e portanto tinha outros idiomas. Então ali foram aqueles que foram dispersos pela dispersão, e eles se reuniam todos para uma festa, a festa da semana ou a festa das colheitas, que culminou com a descida do Espírito Santo, que é 50 dias após a Páscoa do Senhor. Amém? Então ali a estratégia de Deus foi pegar a igreja cheia. Amém? Pegar o povo todo lá para que eles ouvissem todos na mesma língua, na própria língua que eles aprenderam a falar. Então, querido, como Deus é sobrenatural, Deus, Ele quer sempre atingir pessoas para que eles entendam a grandeza do Espírito, porque a voz do Espírito, ela fala com todos, amém, querido? Então, quando eu deixo Deus usar a minha boca, Deus vai falar com pessoas, às vezes estrangeiras, que vai ouvir no seu idioma. É sobrenatural isso. Então, o que Deus fez no dia de Pentecostes foi isso. Quando os discípulos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, foram batizados no Espírito Santo, eles não conseguiram se omitir do chamado, porque o revestimento do poder tem uma finalidade, e a finalidade é fazer Jesus conhecido, a finalidade é trazer pessoas para agregar ao reino de Deus, para fazer as pessoas conhecerem a verdadeira libertação, que é de dentro para fora. Porque até então os judeus, os doutores da lei, eles queriam mostrar uma transformação de fora para dentro. Não é dessa forma. E Jesus falou: eles são sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas por dentro são oco. E o Senhor não quer a sua igreja da mesma forma. Jesus fala: fazei tudo o que eles ensinai, mas não façam o que eles façam. Então, a ordem do Senhor, pelo Espírito Santo, é que nós venhamos ser instrumento do poder de Deus, amém? Então, o Espírito Santo, Ele é o tradutor da igreja, amém? E Ele é aquele que vai te ensinar, Ele é o professor por excelência. Quando nós dependemos do Espírito Santo, Ele vai nos fazer entrar na revelação escrita, porque a letra mata, mas o Espírito da letra, o que está como revelação, Ele nos traz a vida de Deus. Amém, querido? Entenda isso. Quando eu quero um tema para pregar, eu começo a ler a Bíblia, eu falo: Espírito Santo, através dessa leitura, me dá um tema para pregar hoje. E quando eu estou caminhando com a minha esposa, aí vem um tema, eu já deixo o celular perto, aí vem o tema, eu escrevo para não esquecer, e eu prego sobre esse tema. Então, querido, não é diferente. A voz do Espírito
é para toda a igreja, e nós temos que dar liberdade para que a voz do Espírito fale através de nós, amém, querido? O Espírito Santo quer usar os seus lábios, quer usar os meus lábios, mas ele não é mal educado, ele quer ter liberdade em nós, amém? Aleluia! Eu trouxe mais ou menos um histórico aqui, eu vou ler. A festa das semanas e a festa das colheitas é a festa e a festa de Pentecoste, são a mesma celebração. A festa da semana em hebraico é Shavuot, tá? No hebraico ela se chama Shavuot ou Shavuot. Ocorre 50 dias após a Páscoa e celebra o final da colheita de trigo e cevada. Registrado está essa festa no livro de Êxodo, capítulo 23, 16. A festa da semana, como a festa da colheita, faz parte das 3 festas da peregrinação que o povo judeu celebrava no Antigo Testamento, juntamente com a Páscoa. E a festa do tabernáculo, que é as festas das barracas. Então, nessas festas, Deus gosta de festa, né? Deus gosta muito de festa. Quem quer participar sempre da festa que Deus celebra? A igreja poderia fazer a festa do Pentecoste, né, pastor? Então, festa das barracas. Então, a igreja gosta de festa porque Jesus gosta de festa, Deus gosta de festa. Então podemos também um dia fazer a festa do Pentecoste. É proibido falar no português, só falar em língua, só falar em mistério. Deixa Deus se usar. É um mistério orar em mistério, sabia? Ele destrava dons espirituais, querido. Eu tenho vivido isso todo dia. Eu e Dorinha, 18 horas estamos ali falando Espírito Santo. Agora me leva a sair do natural e entrar no sobrenatural. Quando fala isso, aí começa a orar em línguas estranhas. E não quer parar quando começa, amém? Então, para que nós entendamos, querido, a diáspora, como eu falei, que são pessoas dispersas, que começou com o rei da Babilônia, quando começou a levar o povo para ser escravo. Isso foi a diáspora, e algumas perseguições também. Alguns judeus que foram habitar em outros locais, outros países, e com isso aprenderam outras culturas, até mesmo outra influência linguística. E ali, mas todos tinham o mesmo sentimento: na festa de Israel tem que estar lá. E foi nesse dia que o Senhor pegou todo mundo no laço. Aí Pedro, cheio do Espírito, começou a pregar para aquela multidão, e ali houve um Pentecoste, amém, querido? O Senhor operou maravilha. Uma certa vez eu estava na casa do meu filho, aí se reuniu uma turma lá querendo oração, porque meu filho conta o que Deus faz na vida deles e na minha vida, para onde eles vão. E ali eu comecei a falar em mistério, eles botaram o tradutor, falou: pastor, o senhor falou em inglês, o senhor falou em árabe, o senhor falou isso, mas tem língua que o tradutor não quis traduzir, porque é mistério, amém? Mistério não dá, é língua dos anjos. Então, eles fizeram isso. Eu falei: é mesmo, cara? Como é que eu não falo árabe, não falo inglês, não falo nada disso? Então, é tudo pelo Espírito de Deus, amém? E o Senhor quer que a igreja entenda que é necessário dar liberdade, porque Deus quer entrar com poder e glória, para fazer o poder dele se manifestar lá fora, aonde estão aqueles que estão presos no poder das trevas, e só nós temos a força e o poder para destruir cadeias, amém, querido? Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E se eu me omitir, o Senhor não pode me usar. Se eu não abrir espaço na minha vida, o Senhor não pode agir através da minha vida. Então entenda a responsabilidade, amém, querido? Aleluia. O Senhor quer marcar um novo tempo na igreja, um novo tempo no povo dele. Nós somos povo do Senhor. Deus, ele quer usar uma estratégia, mas no nosso espírito, para alcançar os perdidos, como ele usou a estratégia do Pentecoste. Porque Pentecoste, na linguagem cristã, o Senhor Jesus ressuscita dos mortos. 40 dias ele anda entre o povo, dando as últimas instruções. Aí ele assunta aos céus,
Aí completa 10 dias que Jesus está no céu. 50 dias, 50º, para completar os 50 dias, e ali é derramado exatamente na festa da semana, o Pentecoste, aonde houve uma revolução em Israel. O derramado Espírito Santo teve uma finalidade de Deus para alcançar os judeus e para inaugurar a igreja do Senhor, querido. Nós fazemos parte desse movimento, porque nós, igreja atuante ou militante nesses dias, somos a igreja que vivemos numa dispensação, que é a dispensação do Espírito. O que é a dispensação? São eras humanas, ao qual é marcado por alguns fatos dentro da humanidade, como a dispensação noética, como a dispensação abraâmica, como a dispensação adâmica ou da inocência, a dispensação da consciência, e agora estamos vivendo a dispensação do Espírito, ao qual o Espírito Santo já foi derramado, e eu não preciso falar, Senhor derrama, eu tenho que falar, Senhor eu tenho sede do teu Espírito, eu quero beber dessa água todo dia, eu quero viver o teu sobrenatural, porque Senhor, Ele sempre vai derramar água sobre sedentos, mas para isso eu preciso ter sede, e os sedentos têm que falar com o Senhor, porque o Espírito Santo quer ver essa natureza sua, do Espírito que quer viver o melhor do Senhor, amém, querido? Enquanto eu não mostrar para o Senhor que eu tenho muita sede, mas o que eu vou fazer com tanta água, com tanto poder, é só para ficar dentro da igreja, ou para manifestar a minha glória lá fora, onde vão para o inferno aqueles que não estiverem na minha presença? O Senhor quer que nós venhamos marcar essa terra, querido. O Senhor quer que esse poder venha paralisar as trevas. Ele não quer que nós venhamos conter a glória dEle. Ele quer que a glória dEle seja manifesta através das nossas vidas, através da voz profética, através dos pés santos, que vai descartar toda a força do mal que quer ser atuante. O Senhor vai te usar para neutralizar o valente. O gigante Golias, uma afronta para Israel. E Davi falou: tu vem a mim com lança e espada. Tu é muito grande, cara, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Querido, não se intimide com as trevas. Maior é o que está em nós, porque é o Espírito de Deus, do que o que está nesse mundo. Não pode te abater, porque Deus, Ele nos capacitou. O Espírito Santo é um capacitor do poder, para nos dar autoridade, para não ser paralisado e para avançar, querido. O Senhor está atento à sua igreja, e Ele quer ver os obedientes determinando a obedecer. No início da minha caminhada, eu e Dorinha, eu vim primeiro para Jesus. Dorinha era um pouquinho rebelde. Aí meus filhos não iam para a igreja porque ela não ia. Eu não orava assim ainda não. Senhor, aperta a Dorinha, aperta. Eu não tinha essa estratégia ainda não. Agora eu falo, aperta sem óleo, Senhor, para que sinta dor. Mas quando eu vim para Jesus, antes de passar pela água, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí essa igreja era uma Assembleia de Deus. O pastor me convidou para fazer parte de um seminário teológico. Eu nem fui batizado pelas águas, já participei de um seminário teológico dentro da igreja, ao qual eu aprendi muitas coisas que eu uso até hoje. Ali uma das coisas foi: a gravata de um crente tem que estar na altura do cinto. Aí eu sempre boto na altura do cinto, né? Isso aqui é ética para você se arrumar, né? Aí o cristão não pode se mexer muito no altar, porque senão
o seu mexido vai falar mais alto do que a tua palavra que você prega. Então eu procuro me mexer, não me tocar, porque se ficar se tocando aí, o povo vai, poxa, fica toda hora se mexendo. Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi. Nunca falar, né, não, né. Então diz assim, né. Aí então essas coisas eu procuro não ficar repetindo, mas eu gosto de falar muito sobre o amor de Deus, amém? Então foi uma coisa que Deus me impactou logo como novo convertido. E depois disso, querido, eu só quero o fogo de Deus, porque mergulhar nas águas do Espírito é bom, amém? O Senhor quer a igreja mergulhada, amém, querido? Mas só que não só mergulhada, o Senhor vai te trazer na razão natural, porque você não pode ser só espírito, você tem uma carne, e precisa voltar à natureza ao qual Deus se fez, amém? Aleluia! Então, o meu testemunho, o pastor Nilton faz parte dele. Pastor Nilton, assim que eu vim para a igreja Monte Hermão, pastor Nilton estava dirigindo essa igreja. Eu falei, pastor, novo convertido ainda, pastor Nilton, eu quero fazer um seminário teológico, me dá uma carta. Aí ele me deu uma carta, eu fui fazer um seminário, onde um dos pastores, que era o pastor, professor de paraclitologia, estudo sobre o Espírito Santo, ele tinha muitas experiências sobre o Espírito Santo, e eu passei ao Senhor, eu quero viver isso também, eu quero isso, porque quando você tem sede, tudo que é de Deus tu quer, querido. Então procure procurar a mergulhar em tudo que é do Senhor. Não se contenha, porque Deus ele vai te encher à medida da tua sede, à medida do que você quer dele, e você tem que falar para ele, amém, querido? Aleluia! Porque o Senhor ele quer ver a tua disposição em buscar. E o primeiro ponto a destacar nessa mensagem, querido, que eu quero dizer, a ordem para a igreja de Jesus é: enchei-vos o Espírito. Enchei-vos o Espírito. A igreja militante nesses dias, enchei-vos o Espírito, porque vai vir coisas que vai tentar influenciar a igreja a viver uma mornidão. Mas quando você está cheio do Espírito, você não vai se tornar morno e nem frio. Você vai ser sempre queimando na presença do Senhor. Então, isso está escrito no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, querido. Enchei-vos o Espírito, ele está no plural, é um verbo, que é uma ordem, é um imperativo, está no presente, é para hoje. Então é para hoje, é para toda a igreja, é para toda a igreja viver, não é para alguns. O Senhor derramou o seu Espírito sobre a igreja, e nós somos igreja, corpo de Jesus, membros de várias partes do mundo que compõem um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. E se eu entendo, querido, que Deus quer que eu seja cheio do Espírito, eu tenho que buscar ser cheio, eu tenho que deixar Ele me encher. Deus me deu uma estratégia de oração, que eu uso a referência do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. E sempre quando eu começo a orar, Senhor, eu entro nos átrios do Senhor, o lugar que Davi sempre recitava que gostava de estar. E aqui eu estou diante do altar do sacrifício, que é a cruz do Calvário, perdão. E aqui diante do altar eu clamo por misericórdia, porque eu habito num corpo corruptível, um corpo mortal, que todos os dias precisa da purificação. Purifica a minha vida completamente. Eu trago o fogo do altar do sacrifício, e acendo dentro de mim o meu incensário, e coloco o meu incenso da oração e da adoração. Espírito Santo, o meu incensário está aceso, com fogo do altar. Já coloquei o meu incenso,
Agora me leva, Espírito Santo, a sair do natural e entrar no sobrenatural, a orar em línguas estranhas, a cantar cânticos espirituais. Aí dependa do Espírito, querido. Quando você pede a Ele para te conduzir, aguarda Ele te conduzir e só adora, só adora, só adora, e deixa Ele te levar na revelação, deixa Ele te levar na intimidade. Aleluia! Então enchei-vos o Espírito, é deixar o Senhor te encher, mas você tem que buscar ser cheios, amém? Aleluia! Enchei-vos o Espírito, primeiro ponto a destacar, e só pelo Espírito Santo de Deus, podemos entender a revelação contida na Bíblia Sagrada. Por isso temos que ser direcionado pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito Santo de Deus viveremos a revelação contida na Bíblia. Porque a Bíblia lida não é apenas para eu ler. Eu tenho que viver o que está escrito. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu tenho que buscar ser santo como Deus é santo. Eu tenho que cavar a fonte, mas entrando no padrão de Deus. Se eu me rejeitar a entrar no ensinamento, na revelação, o Espírito Santo não poderá me encher. Se eu quero ser cheio, eu tenho que viver a Bíblia todos os dias. Eu não posso ser parcial. Eu tenho que ter uma entrega total na revelação. Amém? Tenho que representar a Jesus na vida da minha esposa amada e linda que está ali. Porque Deus olha todas as áreas e setores da nossa vida. Porque se eu quero ser cheio do Espírito, eu não posso ter nada que cause mácula diante do Senhor. Eu tenho que acertar a minha vida diante dos homens, para que o Senhor veja em mim alguém que quer mudança, que já está pronto para viver o algo de Deus, o novo do Senhor. É só dessa forma, querido, que nós vamos viver o sobrenatural. É só pelo Espírito Santo que viveremos a revelação. O Espírito Santo em nós é o poder para ativar as nossas vidas espirituais, para sermos ativos e intensos no reino do Senhor. Esse poder tem que ser ativado em nós para expansão do reino, como está em Mateus 28, 18. Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus, Ele transferiu esse poder para toda a igreja, para que nós venhamos ativar em nós, e venhamos viver marcando essa terra com o poder dEle, para que nós possamos ser uma influência do reino de Deus, para que nós possamos ser a resposta do Senhor, nesses dias, em uma geração corrompida, que vai para o inferno, se eu não me posicionar. O Senhor espera isso de nós. No domingo eu estava pregando lá foi Bacaxá? Domingo pregando em Bacaxá, aí veio um jovem, deitou nos meus pés. Ele falou: pastor, eu preciso de ajuda. Aí eu acabei de ministrar, fui orar por ele. Aí ele falou: pastor, eu estou cansado. Mataram meu filho com um tiro de fuzil no peito. Levaram a minha esposa de mim. E eu agora entrei nas drogas. Eu sou viciado em crack, cocaína, maconha, bebida. Todo dia me roubam, já me roubaram 2 celulares, pastor. Aí eu fui ministrar sobre ele, ele aceitou Jesus. Ele falou: pastor, o Senhor está fazendo uma coisa boa, está tirando as pessoas do inferno, pastor. Não para de fazer isso não, pastor. Então, querido, lá fora o povo está com sede. Eu quero até propor à igreja a ser louco como eu tenho sido. Se tiver louco aqui,
a gente fazer um exército e colocar comandantes nesse exército, como o rei Davi, para marcar Jardim América, indo de casa em casa, de porta em porta, se oferecendo para entrar, para orar, para tomar aquele território familiar, para levar a unção do Espírito que está em nós, e a luz venha brilhar nessas casas. E eu queria fazer esse convite, tá? Aqueles que quiserem, a gente pode se reunir, ver estratégia, marcar as ruas, e não deixar os TJs fazerem isso, não deixar aqueles que servem ao diabo fazer isso, mas levar a luz que é em nós refletir nesse lugar. Amém? É isso que Deus espera da igreja. A coragem para fazer a obra, a obediência para estar exercitando a obra de Deus no reino, porque nós estamos cheios do Espírito, nós queremos viver a plenitude do Senhor. Mas qual é a resposta que você vai dar para essa sociedade? A resposta de salvação? Ou nós iremos nos intimidar? O segundo ponto, o Espírito Santo quer ter liberdade na nova natureza do homem, para fluir em nós e através de nós. O Espírito Santo quer ter liberdade na nova natureza do homem, para fluir em nós e através de nós. A nova natureza foi através da nossa conversão a Jesus. A natureza adâmica agora não faz mais parte da nossa vida, porque Jesus, ele diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Isso está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Agora temos duas naturezas dentro de nós. A natureza adâmica quer falar, mas nós temos que deixar o Espírito que habita em nós falar mais alto, amém? Porque existe uma guerra, mas quando você está cheio do Espírito Santo, a alma vai ficar calada, ela não vai poder falar, amém? Então é isso que eu tenho feito com a Dorinha. Nós temos orado justamente para calar a nossa natureza adâmica, para que o nosso sentimento não seja afetado, para que a nossa vida espiritual, ela venha estar sempre em evidência diante do Senhor, amém, querido? Vamos viver isso todos os dias. O Senhor quer que nós venhamos só apenas abrir o coração para essa novidade do Espírito, aleluia. Não vai dar para concluir, mas é só pelo Espírito Santo, que teremos ousadia para cumprir o chamado de Deus em obediência. É só pelo Espírito Santo, querido. Se eu não tiver revestido com o poder de Deus, eu vou ser tímido, eu não vou ter coragem, vou ficar com medo de cara feia. Teve uma vez que eu estava pregando no BRT, o moço falou assim: ô pastor, isso aqui não é igreja não, o senhor quer calar a tua boca? Aí eu continuei pregando, não parei não. O Estado é laico, pastor. E eu continuei pregando. Depois que eu acabei de pregar, eu fiquei sentado de cabeça baixa. Aí quando eu entrei no VLT, veio um espírito de intimidação tentando me calar. Eu falei, eu rejeito essa intimidação. Aí eu comecei a pregar no VLT também, tá? Saí de um, preguei no outro. Não, ninguém pode calar a igreja, querida. Ninguém pode parar a igreja cheio do Espírito, amém? Aleluia! Deus espera que sejamos os loucos desse mundo, aleluia! Aqueles que quiserem também fazer uma escola comigo assim, pegar um ônibus, um trem, aí a gente começar a fazer as coisas assim para tirar a timidez, de repente, a insegurança, pode marcar comigo assim, pastor Roberto, vamos pegar um ônibus para Caxias, todos os motoristas deixam pregar, é só falar assim, posso falar de Jesus? Fique à vontade. Aí eu falo, cara, não fala fica à vontade não, que eu fico, hein?
Teve uma vez que a pastora a Meire, né? Ela viu como o povo está com sede. Todos aplaudiram a Jesus. Eu falei assim, aqueles que amam Jesus, que quiserem adorar Jesus, aplaudir a Jesus é uma forma de adoração. Vamos aplaudir a Jesus e todo mundo aplaudindo ao Senhor. Amém, querido? Vamos marcar essa geração, porque as trevas não podem ser maior do que a luz. O poder das trevas não pode ofuscar o poder de Jesus em nós, querido. Nós somos os representantes legais de Deus na terra, e só nós temos a capacitação pelo Espírito de Deus para fluir diante dos homens, porque os homens foram criados pelo único Deus Criador, e o Deus Criador enviou o seu Filho, e esse seu Filho, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E esta é a ordem do Senhor pelo Espírito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vos revestido. E esse revestimento já veio, querido, e agora temos que nos posicionarmos para ser obediente, para fazer esse poder fluir através das nossas vidas. O Senhor conta com todos nós. O Senhor quer ver a disposição. Não vamos calar a nossa voz, querido, porque quando falamos é o fogo de Deus que está saindo, e esse fogo queima as trevas. Quando andamos, marcamos o território. Eu estou santificando essa terra. Quando eu entro ali, eu assino ponto lá dentro da favela do Lixão, que ali é comunidade Parque Alegria. Eu santifico esse lugar, Senhor. Eu declaro a santidade do Senhor aqui, e começo a abençoar a terra, para que não haja mortes, para que haja salvação. Queridos, o meu tempo está acabando. Só pelo Espírito Santo teremos ousadia. Podemos entender que o revestimento do poder foi o talento nos dado por Deus para ser usado, e não para enterrar. Quando Jesus, ele deu os talentos, contou a parábola dos talentos. A um ele deu 1, outro 2, e o outro ele deu 5. O que deu 1 se contentou só com: eu vou enterrar, só ser batizado no Espírito Santo tá bom. Guardou, não foi usado por Deus, não quis mais, não quis granjear outros talentos. Mas o que ganhou 2, ele: vou fazer o que Deus quer. E buscou dons espirituais, aí recebeu. O que ganhou 5, eu quero mais dons do Senhor. Eu quero viver o dom de cura, dom de profetizar, dom da palavra do conhecimento, da sabedoria. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. E Deus derrama, querido. Não esconda aquilo que Deus quer que você execute e faça com que se multiplique. Amém? O Senhor quer ver a tua disposição em não enterrar aquilo que Ele te deu, porque depois vai ser cobrado. Não enterre os seus talentos. Deixa Deus te usar lá fora com aquilo que Deus já te deu, e Deus vai fazer você transbordar com outros talentos, porque quando eu mostro para Deus que eu estou disposto a viver as ordens dEle, Ele vai investir em nós. E quando nós somos investidos, o Senhor te dá a capacitação até para transferir para outras pessoas serem alcançadas com poder. Amém? Aleluia! Quantos querem viver o poder do Senhor? Vamos colocar de pé? Aleluia! Fala assim: Senhor Deus, a partir dessa palavra, quero me posicionar para fazer valer o teu chamado na minha vida. E nesta noite, eu me aproprio dessa ousadia, dessa autoridade, desse poder,
para viver Ele todos os dias, porque eu creio na evidência do Pentecoste, e eu sei que o Senhor quer usar a minha vida para marcar a geração que nós vivemos. E a partir de hoje, envie os seus dons para que eu seja o seu instrumento. Aumente esse fogo dentro da minha vida, para que eu venha fluir no oceano do Espírito, até que tu venhas, em nome de Jesus. Amém? Assim como você orou, querido, eu quero, como profeta de Deus, profetizar esse poder na tua vida, e que você venha viver mergulhado todos os dias nesses mistérios do Espírito Santo, e que o Senhor venha te conduzir a mergulhar profundo no oceano do Espírito, todos os dias, que o Senhor venha te dar a revelação daquilo que Ele quer fazer através da tua vida e por tua vida.